Boa noite a todos e a todas. Prazer que a graça de Cristo esteja presente na nossa vida. Te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 42. Acredito que seja a terceira ou a quarta vez aqui na igreja que eu uso esse salmo. E cada vez ele tem uma orientação, uma palavra diferente para a gente. Nós estamos iniciando hoje uma série de mensagens em que vamos tratar o que geralmente nós conhecemos como pecados capitais. Mas o tema é de uma complexidade e hoje o que Deus pôs no coração da gente aqui não é uma complexidade, mas é uma palavra simples, curta, direta, sem muito rodeio. E Deus é assim. Às vezes ele quer tratar com a gente com coisas muito simples. E por mais simples que seja, por pequena que seja a mensagem dessa noite, com certeza Deus quer entregar ao nosso coração. Que o Senhor fale ao seu coração do jeito que tem falado comigo nesse texto aqui. Vamos orar, pedir para que o Senhor possa nos guiar. Senhor, muito obrigado por essa noite. Obrigado pelas canções, pelas orações. E nesse momento aqui, nós colocamos a nossa vida diante de Ti, a nossa alma sofrida, a nossa alma muitas vezes entristecida, pedindo para que nessa noite o Senhor fale ao nosso coração. Nós já declaramos aqui que Tu és soberano, nós já cantamos aqui, nós já louvamos ao Senhor, mas nesse momento nós nos rendemos aqui e confessamos ao Senhor a nossa dificuldade, o nosso erro, o nosso pecado e te pedimos que o Senhor venha nos falar, como o Senhor falou para quem escreveu esse salmo, como o Senhor tem falado durante tantos anos, ao longo de tantos anos, com esse belíssimo texto que é o Salmo 42. Que assim então o Senhor nos fale nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então vamos ler o Salmo 42, vamos lê-lo todo. São 11 versículos, salmo muito conhecido. Nós vamos iniciar. Obrigado, irmão. Vamos ler então o salmo. Vamos ficar de pé para ler esse salmo? Salmo 42 diz assim a palavra do Senhor. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o teu Deus? Quando me lembro dessas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e ação de graças, entre a multidão que festejava. Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso de ti me lembro, desde a terra do Jordão, das alturas de Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo, ao rugir das tuas cachoeiras, todas as ondas e vagalhões se abatem sobre mim. Conceda-me, Senhor, o seu fiel amor de dia, e de noite esteja comigo a tua canção. É a minha oração ao Deus que dá vida. Direi a Deus a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Porque devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntam-me o tempo todo: onde está o teu Deus? Por que você está tão triste, ó minha alma? Por que você está assim tão perturbada dentro de mim?
Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Deus. Amém. Obrigado, Senhor. Que a tua palavra nos console, nos desafie nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. O livro dos Salmos, o Saltério, como eu gosto muito, todas as vezes que eu falo sobre o Salmo, eu falo essa frase, que o Salmo, ele é ao mesmo tempo a palavra de Deus que é dirigida a nós e a nossa palavra de oração que é dirigida a Ele. A palavra de Deus, em certas ocasiões, ela se dirige a cada um de nós como uma palavra de conforto, como uma palavra de consolo, como uma palavra de alegria, como uma palavra de vitória. Mas em outros momentos, a palavra de Deus se dirige a nós também como uma palavra de correção, como uma palavra de desafio, às vezes como uma palavra até de tristeza, porque nós passamos por situações e Deus, Ele também nos corrige. E a correção de Deus, ela é perene, ela é doce, mesmo sendo dura. Já as nossas palavras para Deus também são palavras, em muitas ocasiões, de aflição, de dor, de pânico. São palavras que nós não, às vezes, não temos nem palavras, e aí nós simplesmente nos calamos, porque diante do sagrado, do inefável, do eterno, a gente só pode se calar. Mas em outros momentos também são palavras de alegria e de gratidão. Por isso que os salmos são textos, são poesias tão importantes. São 5 livros e o Salmo 42, ele inicia o 2º livro. E orando junto com este salmo, nós aprendemos que o nosso anseio, que o nosso maior desejo, como o pastor Pedro gosta de lembrar uma palavra de Lutero, deve ser coram Deo. Nós devemos estar sempre diante de Deus, diante da presença de Deus. Portanto, nessa noite, eu queria refletir sobre 3 aprendizados que esse salmo pode nos trazer, nos traz para a nossa vida, da maneira que devemos estar diante de Deus. E as 3 são desejo, espera e louvor. Vamos falar sobre essas 3 orientações. O desejo por Deus, também podemos chamar aqui de anseio por Deus, é como nós começamos, né? Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. E o verso 2, a minha alma tem sede de ti, do Deus vivo. A corça, ela precisa de água. Ela precisa de água, primeiro, porque é o seu alimento. Mas quando ela está fugindo do seu predador, se ela está ferida, ela se banha em águas correntes, justamente para aquele cheiro ir deixando, e para ser uma espécie de camuflagem. Então a corça, esse animal, esse cervo, ele tem sede, ele é um animal rápido, ágil, mas ele tem que parar, ele tem que se hidratar. E aqui essa metáfora nos ensina que, como a corça anseia por águas, tanto para se alimentar como para se proteger, nós também dependemos de Deus, porque nós temos sede de Deus. O Salmo inicia dizendo que nós temos sede de Deus. E essa sede de Deus, essa ânsia por Deus, esse desejo por Deus, irmãos, tem que ser muito mais do que um mero sentimento. Ele tem que ser um compromisso de estar sempre na presença dele. Quando nós desejamos uma pessoa, nós também queremos, de certa maneira, ter um compromisso com ela. Você deseja uma amizade, você quer ter um compromisso. Você deseja um cônjuge, você busca também ter um compromisso. Então, quando falamos do louvor, das orações, da leitura, da meditação das Escrituras, o estar junto com os irmãos, comendo feijão tropeiro,
Aqueles irmãos de Atos 2 iam gostar daquele feijão tropeiro. Quando nós estamos juntos aqui, o partir do pão, as muitas orações, essas ações espirituais, elas demonstram também o nosso anseio por Deus. Fazemos isso de maneira individual em casa também. Fazemos isso com a nossa família, fazemos isso com a comunidade, porque, irmãos, Deus ele se importa conosco e Ele direciona o seu amor a cada um de nós, mas tem algo que nos desvia desse anseio e desse desejo por Deus. Aqui que eu insiro, então, o tema do pecado. Eu queria trazer para os irmãos aqui uma compreensão de pecado que não é aquela compreensão teológica, refinada, baseada num monte de coisas, não. Hoje eu trago para os irmãos uma concepção simples, direta, objetiva e bíblica do que é pecado. Então, para a Escritura, pecado é o seguinte, definição de pecado para mim. O vosso pecado faz separação entre vós e o vosso Deus. Isaías 59. Então, tomemos aqui como definição, como conceito, não é bem um conceito, não, mas nós vamos ter aqui como um conceito de pecado aquilo que nos separa de Deus, que coloca um abismo entre nós e Deus. Nós estamos então aqui, irmãos, diante de dois desejos, de dois anseios, ou desejar a Deus ou desejar a nós mesmos. Ou desejar as nossas aspirações egoístas, sei lá, fraudulentas, pecaminosas, mentirosas, fofoqueiras, e assim por diante. Porque a gente pensa que pecado está no âmbito espiritual, irmãos, mas o pecado, ele está também no nosso âmbito, da nossa vida do dia a dia, da nossa vida moral, do nosso respeito para com o outro. Não adianta a gente falar de liderança, a gente falar de resultado, não adianta a gente falar de uma vida boa, não adianta falar de uma vida certa, se a minha vida com Deus não demonstra o fruto do Espírito na vida do outro. E tem muito pecado sendo cometido por aí, que a gente não nomeia, mas nós fazemos. Por isso que a escolha, o momento que o Salmo nos dá aqui, é que ele não nos dá a opção de ansiar por outra coisa a não ser Deus na nossa vida. Então, se você tem que ansiar, desejar fortemente algo na sua vida, anseie por Deus. Como a corça suspira pelas águas, tenhamos sede de Deus. E que nessa noite o nosso desejo, a nossa sede, seja pela presença de Deus na nossa vida. Amém? Amém, irmãos? Segundo lugar, esse desejo, esse anseio por Deus, ele também é espera. Nesse salmo, além desse desejo por Deus, há um clamor insistente que é uma espécie de refrão do salmo, que é espera em Deus. É um texto muito bonito, é um paralelismo muito bonito, que acontece algumas vezes. Por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. É como se o salmista olhasse para ele e dissesse assim, por que você está abatido? Tá, eu estou sofrendo, tem problema, tem dificuldade, mas por que você está abatido, ó minha alma? Espera em Deus, espera em Deus. Esperar, irmãos, é um desafio para o nosso tempo, porque nós não sabemos esperar. E eu vou dizer uma coisa para os irmãos aqui também. Além de não saber, nós não queremos esperar, porque é tudo muito fácil hoje. Nós estamos trocando uma vida abundante por uma vida artificial, postiça. Esse é o conceito de artificial. Aquilo que não é natural, aquilo que é postiço. Nós estamos deixando de desenvolver uma inteligência afetiva, uma inteligência amorosa, deixando-nos ser guiados por uma inteligência artificial, que é rasa, que não pensa com o coração e que tem direcionado a vida de muita gente. Então, hoje, você não quer esperar. Você quer uma resposta? Você vai lá numa inteligência artificial e você tem uma resposta na hora. E à medida que você vai tratando e vai usando uma certa inteligência, aquelas respostas vão sendo
refinadas, refinadas. Os meus últimos trabalhos com inteligência artificial, ela tem demorado uns 10 segundos para pensar. Então, isso quer dizer que talvez as perguntas que eu estou fazendo não sejam perguntas tão, tão simples, né? Eu fico até feliz, olha que legal, né? Está demorando pensar. E é isso, irmãos, nós precisamos entender que a espera, ela constrói também a nossa vida e as nossas relações sociais. Nós precisamos aprender a esperar. Coisa simples, coisas que aprendemos em casa. Quando nós estamos à mesa com os nossos familiares, o que a gente ensina para os nossos filhos pequenos? Não começa a comer, espera. Não é isso? A gente fala assim. Você está com pressa lá, espera um pouquinho. Ô pastor, o senhor pode? Ô irmão, você pode esperar um pouquinho? Nossa, mas o pastor, ele nem me deu atenção. Como se fosse, como se nós tivéssemos que ter resposta para tudo. Irmãos, tem coisa que não tem resposta. Aí, você tem que fazer uma outra pergunta. Eu adoro isso. Isso é coisa da filosofia. Mas tem coisas que você não tem resposta. Talvez você não tenha resposta naquela hora. Você tem que pensar um pouquinho. Mas as pessoas hoje não querem esperar o processo do pensamento. Porque pensar dói. Pensar demora. Pensar machuca. O Gabriel, quando era menor, falava assim: papai, posso assistir um desenho? Aí eu falava assim, eu vou pensar. Tudo que eu falo, os irmãos já devem ter percebido, né? Eu vou pensar. Ele dizia assim, não, pensa não, papai, porque você pensa, você demora muito para pensar. Aí ele dizia assim, pergunta para mim. Aí eu falei assim, então tá, ô Gabriel, você quer assistir o filme do Homem-Aranha? Ele punha a mãozinha assim e falava assim, ah, sim, pode sim, pode sim. É assim que faz, papai, entendeu? É assim que pensa. Aí eu estava ensinando para ele que pensar demora. Porque quando você pensa, você vai refazendo os caminhos. E nesse pensar tem a espera. E muitas decisões que você toma equivocadamente na sua vida, não é porque você não tem condição de tomar aquela decisão, ou que você não tem visão técnica de tomar, ou que você não tem visão emocional para tomar. Não. Você erra porque você não sabe esperar. Tudo tem o tempo certo. Coma uma goiaba verde, você vai ver que ela é amarga. Tem um tempo. A jabuticaba, pastor, tem um tempo. Tudo nesse mundo tem um tempo, mas nós não sabemos esperar. E quando eu digo que a espera constrói a nossa vida, as nossas relações, porque a espera, olha que bonito, ela desenvolve a paciência, não é? A espera desenvolve a temperança. Tem hora que a gente tem que esperar. Se você for uma pessoa muito estourada, isso deve ser muito difícil para você. E não é um mero treino que a gente faz, não é uma condição, mas é algo que nós vamos tratando no nosso coração. Precisamos aprender a esperar. No início do Salmo, nós aprendemos sobre desejar em Deus. E, observe, quem deseja, espera. Quem deseja, espera. Por que a gente fica noivo e espera 3 anos para casar? Tem que esperar, tem que construir. Não é, irmão? Tem que construir as coisas. Por que nós temos que entender que o outro tem um tempo diferente da gente para pensar, para decidir, para agir? Tem irmãos que a gente vai conversar às vezes, né, pastor? Um assunto delicado, não pode ser na hora, tem que esperar. Talvez você tenha que pedir perdão para alguém, não pode ser na hora, você tem que esperar, tem que tratar no seu coração primeiro. Então esse salmista, ele quando está muito atribulado, ele diz assim, alma cansada, espera em Deus. Olha o verso 3, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, onde está o teu Deus? Aí chega aquele monte de gente e diz assim, você está orando, você é crente, está esperando, mas Deus não respondeu ainda. Onde está o teu Deus? Onde está essa esperança? Mas o desafiador na espera é quando nós estamos com pressa e Deus não está. Tem um dito popular que quem tem fome tem pressa, mas estar diante de Deus, além do desejo, do anseio, da fome por Ele, é preciso aprender a
esperar. Então, nessa perspectiva, é assim: quem tem fome, espera. Não é a pressa, é a espera. Então, havia para o salmista e há para a nossa alma hoje um incômodo. Do que adianta ansiar por Deus se a resposta não vem? Do que adianta esperar por Deus se Ele não responde? Por que que a espera demora tanto? Onde está o teu Deus? Então é nesse momento, irmãos, nós precisamos dizer à nossa alma o seguinte: por que está abatida, ó minha alma? Espera em Deus. Espera em Deus. E aí chegamos na última parte dessa mensagem de hoje, que é o louvor. Então nós desejamos, nós esperamos, e tem aqui uma palavra final que é que ainda o louvarei. Tem um louvor. Quem anseia, deseja, quem deseja, espera, e quem espera, ainda o louvará. Esse é o resumo desse salmo. Esse é o clamor, quando ele diz à alma, espera em Deus. A linguagem bíblica da adoração, ela frequentemente nos conduz à ideia de que prostrar-se diante de Deus é humilhar-se, é reconhecer que toda a glória pertence a Ele. E o salmista, ele inicia e termina afirmando que ele vai louvar a Deus, mas é preciso esse momento. E tem muitas situações que abatem a nossa alma. Tem muitas situações que nos entristecem. Mas Deus, Ele continua nos amando, continua aumentando seu desejo, o desejo dele na nossa vida. Eu me recordo de quando morava lá em Mutum, tem uma irmã, ela faleceu há pouco tempo, a irmã Maria. A gente chamava ela de Vó Maria. Família numerosa, pessoa generosíssima. Eu já conheci desde criança, minha família tinha uma ligação muito grande com ela. Uma mulher de oração. E assim, uma pessoa simples, generosa com todo mundo, enfim. A irmã Maria, ela tinha um hábito, todos os dias, às 3 horas da tarde, ela orava. Ela tinha um problema nas pernas, ela não aguentava ficar muito tempo em pé, nem muito tempo sentada, tinha um problema com trombose, mas ela se ajoelhava, se dobrava todo dia. E até hoje, na casa dela, se você passar, tem uma janela azul do lado da rua, mas quando você passava lá, você escutava ela orando. Uma vez fui visitá-la, ela estava orando por mim. Nunca vou me esquecer disso. Mas a irmã Maria, a Vó Maria, como nós a chamávamos, tinha duas coisas que me chamavam muito a atenção. Primeiro, é que ela sempre terminava as orações dizendo assim: e perdoa a multidão dos meus pecados. E tinha uma música que ela gostava, que foi composta na década de 60 por um cantor chamado Jair Pires, que se chama Alma Cansada. Só que ela não falava alma, ela falava arma cansada. Aí ela falava assim: vamos cantar Arma Cansada. Mas ela cantava assim com o coração. Bom, como eu não sei cantar, mas os irmãos se lembram bem dessa música, ela diz assim: alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus que Ele vem te socorrer. Alma cansada, não desespere, espera em Deus e no seu amor. E o refrão: ó alma cansada, espera em Deus e no seu amor. Ó alma cansada, espera em Deus e no seu amor. A segunda parte dizia assim: alma cansada, o teu lamento não resolverá. A hora é triste, com fé insiste, Deus te ouvirá. Se teus momentos trazem tormentos que fazem chorar, Deus te chama agora, ó vem sem demora, em paz descansar. Aí voltava para o refrão, né? E ficava o dia inteiro cantando, e depois dessa cantava Nosso Deus Soberano, e assim por diante, né?
Vem, ó alma cansada, espera em Deus e no seu poder. Vem, alma cansada, espera em Deus e no seu amor. O louvor, irmãos, a Deus, ele é gratidão, mas também ele é rendição, ele é confissão, ele é entrega. E talvez, essa noite, você chegou aqui com a sua alma cansada. Talvez nessa noite, você chegou aqui sem saber esperar. Talvez essa noite você deseja tudo nesse mundo, menos estar diante de Deus. Aí, se a avó Maria estivesse aqui, ela ia dizer assim: ó alma cansada, espera em Deus. Espera em Deus. Irmãos, Deus usa pessoas simples para abençoar e marcar a nossa vida. Porque a palavra de Deus, ela é assim, ela entra no nosso coração. E eu espero que nessa noite o Senhor possa transformar a sua vida. Porque, irmãos, nós precisamos aprender a descansar em Deus. Nós queremos orar por você nessa noite. Nós queremos colocar a sua vida diante de Deus. Eu queria te convidar a ficar de pé. O pastor Pedro vai nos ajudar a finalizar aqui esse nosso encontro. Esse momento nós queremos cantar, queremos orar. Isso, né, pastor? Se você chegou aqui hoje com a sua alma cansada, perturbada, igual a desse salmista, a nossa palavra é: espera em Deus que Ele vem te socorrer. Amém? Amém, irmãos. Vamos aproveitar esse momento que a igreja está reunida. Se você deseja que a igreja ore com você e por você, com muita liberdade, sem nenhum constrangimento, sai do seu lugar, venha diante do Senhor, apresente diante dele o seu coração. Se você está angustiado, está triste, esse é o momento da igreja. É o momento da igreja. Então, por favor, se você desejar, venha à frente, sem nenhum constrangimento, para que o Senhor possa, de uma forma muito simbólica, contemplar o seu coração. Jesus convidou: vinde a mim os que estão cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tome sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Amém, amém. Amém, meus irmãos, amém. Tenha isso em mente. Em breve, nós veremos o nosso amado. Se você deseja algo maior do que ver a face do seu amado, reconfigure a sua rota. Esse é o maior prêmio que nós podemos receber: ver a face do nosso amado. Mas até lá, permita que Jesus, o leão da tribo de Judá, o grande Senhor, possa penetrar no seu coração e possa quebrar todas as cadeias e possa encher o seu coração de alegria, de segurança, de significado. Que Jesus de Nazaré nessa noite possa trazer descanso para as nossas almas. Oremos. Senhor dos altos céus, muito obrigado pela tua presença entre nós. Nós fomos comprados, fomos resgatados. A nossa alma está completamente cativa a Ti, Senhor. A nossa alma está apegada a Ti, Jesus. Nós não temos mais lugar para onde ir. Esse mundo já não nos cabe, Senhor, porque nós não pertencemos a este mundo, mas nós pertencemos a Ti, Jesus. Somos o Teu rebanho, e aqui estamos na Tua presença, Senhor, e nos prostramos diante de Ti. A Tua palavra diz que nós encontraremos graça em tempo oportuno, e que nessa noite os Seus rios de graça possam curar as nossas feridas,
possa invadir o nosso coração, exorcizando todo medo, toda tristeza, toda a ansiedade, quebrando toda a cadeia, Senhor, dos pecados, dos vícios, da incredulidade, Senhor. Ó Deus, nós nos prostramos diante de Ti, porque sabemos, cremos, já temos experimentado que a nossa alma só vai encontrar descanso se esperar em Ti. Pai, eu oro para que não haja nenhuma alma abatida nessa noite, nenhuma alma perturbada entre nós, mas que nessa noite possamos todos esperar em Ti, porque nós sabemos que o socorro certamente virá. Que seja o Teu socorro sobre o Teu povo, Senhor. Faz resplandecer o Seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, Senhor, e nos encha com a Tua paz. Nos encha com a Tua poderosa paz. Senhor, nós também Te pedimos, ainda em oração, pela vida da nossa irmã Margarene. Ó Deus, e Te pedimos que Só possa visitá-la no seu leito de enfermidade, aí no Hospital Mater Dei, trazendo a sua plena saúde, a sua plena recuperação para a vida dela. Ó Deus, e que amanhã ela possa voltar para sua casa, em paz, em paz, em paz. Esteja aqui também com a nossa irmã Luciene, dando a ela a sua paciência, Senhor, para que ela também, assim como nós, possa esperar em Ti, esperar em Ti. E assim que a graça do Senhor Jesus e o grande amor de Deus, o nosso bondoso Pai, e a doce consolação que vem por meio do Teu Santo Espírito, seja com todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, não apenas hoje, mas até o dia de Cristo Jesus. Amém, amém e amém.